Então, muito bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos para celebrarmos o nome do nosso Senhor Deus. E a convidar a que juntos pudéssemos, todos aqueles que puderem, ficarmos de pé. E vamos até o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 27. E vamos atentar para um versículo 51. Então, Mateus capítulo 27, versículo 51. Mateus capítulo 27, versículo 51, e diz-nos assim: E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Nós viemos aqui celebrar um Deus vivo, um Deus que enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, que embora tenha falecido, ao fim de 3 dias ele ressuscitou, ele está vivo. E é tremenda esta imagem que nós lemos aqui no versículo 51. O véu rasgou-se. Enquanto antes havia uma divisão entre o lugar dos santos e o Santíssimo, agora através do sangue do Cordeiro, o seu próprio sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo, hoje nós podemos estar aqui a louvar e engrandecer, a exaltar o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isto que nós vamos cantar hoje. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, o véu que separava já não separa mais. Que realmente nós possamos estar aqui de coração alegre, de coração feliz e de espírito, de forma a agradecermos, a louvarmos, e que realmente toda a honra e toda a glória seja dedicado ao nosso Deus Altíssimo. E durante este tempo nós também vamos estar a fazer a oferta para o Centro de Expansão Missionária. Então todos aqueles que desejarem de forma ordenada poderão vir até aqui à frente e colocar a sua oferta. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra-te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, sobra-te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, realmente nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para glorificar o teu nome, Senhor, porque tu és o único Deus que é santo, santo, santo. Pai, o Deus que não coabita com o pecado, Pai, o Deus que cuida da sua criação, o Deus que cuida de nós, e nós te exaltamos por isso, Senhor Deus. Nós te glorificamos, Pai, pelo Senhor Jesus Cristo,
pelo seu sangue tão perfeito que foi capaz de redimir os nossos pecados, Senhor Deus. E nesta hora, Pai, nós vimos até à Tua presença, pedir que realmente possas abençoar este culto, que estejas com todos nós a trabalhar no nosso íntimo, Pai. Quebranta os nossos corações, remove tudo aquilo que realmente está a impedir uma comunhão perfeita e diária contigo, Senhor Deus. E que realmente, como um corpo, como uma congregação de filhos teus, nós possamos exaltar por aquilo que tu és. E é por isso que nós oramos. Amém. Ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. E agora vamos até à carta aos Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, e vamos estar a fazer a leitura dos versículos 1 e 2. Romanos 5, verso 1 e verso 2. E diz-nos assim o apóstolo Paulo: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Há duas ideias que ressaltam no versículo 1 e no versículo 2. Duas expressões que se repetem. E se os irmãos repararem, nós vemos que é no versículo 1, pela fé, nós temos a paz com Deus. Esta paz que excede todo o entendimento. Mas no versículo 2 nós também lemos que é pela fé que nós temos acesso a esta graça maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos concede e na qual nós nos devemos gloriar, nós nos devemos esconder, nós nos devemos mergulhar diariamente e buscar a sua presença. E é tremendo porque a justificação e a paz com o nosso Deus vem através da fé. Mas não é uma fé qualquer, é uma fé que está assente no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Quem crer em Jesus Cristo terá a vida eterna, diz-nos a palavra de Deus. E esse é o desafio. E é por isso que nós estamos aqui a louvar. Por isso é que nós estamos aqui a adorar. Por isso é que nós estamos aqui a engrandecer. E é exatamente isso que nós vamos continuar a cantar esta manhã. Quero adorar-te, eu quero humilhar-me. Eu quero só dizer, tu és o meu Deus. Jesus Cristo humilhou-se a Ele próprio. E o sangue dele foi suficiente para que nós todos pudéssemos ter livre acesso ao Pai. E por isso nós hoje também estamos aqui para adorar, mas também para nos humilhar, para confessar o nosso pecado e para que realmente nós nos possamos aperfeiçoar à sua divina vontade. Sendo a luz, tu vieste às trevas, e nessa luz posso ver. Diante de ti flui louvor no meu ser, quero contigo viver. Quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer tu és meu Deus, só tu és precioso, sim, só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim.
o preço para me salvar. Jesus pagou em meu lugar. Na cruz eu vejo o meu pecado. Quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer tu és meu Deus. Só tu és precioso e só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. Quero adorar-te, quero humilhar-te, quero só dizer tu és meu Deus. Só tu és precioso e só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. Quem aqui crê que Jesus é bom para ele? Amém? E é verdade, Jesus é sempre bom. A bondade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ainda que, às vezes, no curto prazo, nós, humanamente, tenhamos dificuldade em perceber aquilo que está a acontecer à nossa volta. Mas Deus é perfeito e, na sua perfeição, Ele enviou o seu Filho, que também Ele é perfeito, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, há um hino que diz: o poder do sangue tem poder para tudo. E a verdade é que quando nós estejamos a passar por angústias, dificuldades, alegrias, só há um nome que nós devemos adorar, só há um nome que nós devemos olhar. É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue dele é suficiente e todo aquele que tem fé terá a vida eterna. Então nós vamos cantar mais um hino, o poder do sangue, o hino 89 do cantor cristão. E realmente quando nós percebemos a mancha que está dentro de nós, a sujidade que está dentro de nós podemos olhar para a Bíblia, nós podemos contemplar o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo e perceber, sim, o seu sangue é suficiente para que eu tenha uma viva esperança, uma alegria plena em Cristo Jesus. Então vamos continuar a adorar, cantando este hino: do teu pecado queres livrar. Sim, o sangue de Jesus tem poder para te salvar. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue
Jesus. Queres tu aceitar? Quer você aceitar o dom de Jesus? A palavra de Deus diz-nos que pela graça sois salvos. Mas isto não veio de nós, é um dom de Deus. Então, se realmente percebe que está perdido, percebe que precisa de uma solução, de um novo rumo para a sua vida, olhe para o alto, olhe para o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ter agora uma palavra de oração, de adoração ao nosso Senhor Deus. Então, todos aqueles que sentirem desejos em curtas expressões de louvor, curtas expressões de adoração, curtas expressões de adoração, poderão agora exaltar o nome do Senhor Deus. Porque afinal foi para isso que nós viemos, para exaltar o nome do nosso Deus. E quando houver um tempo de silêncio, então eu pedia à Miriam que pudesse terminar este tempo de oração. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento, por aquilo que tu és. Só tu és único, Senhor, de ser digno do nosso louvor, da nossa honra. Sim, Jesus, tu és o meu Salvador, o meu melhor amigo, a vida eterna. Amém. Senhor, obrigada por cada dia de vida, por dar Obrigada ao Pai, porque tu és a minha força. Obrigado pela salvação que temos neste sangue precioso do nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto vês em nós. Pai, obrigado pela tua salvação. Graças que damos, Pai, porque a tua graça nos tem alcançado. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que tem sido na minha vida, Pai. Tem sido o meu conforto, a minha companhia, a minha força, a minha fortaleza, o meu sustento, Senhor. Tu tens sido tudo para mim e serás, Senhor, até ao fim dos meus dias. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua salvação. Obrigado por o nosso Pai, o nosso Redentor. Obrigado ao Pai por tudo o resto é teu. Obrigado, Senhor, por a alegria que dás, como teus filhos, reunirmos aqui na igreja para te louvar e bendizer o teu nome e virmos aprender mais e mais a tua palavra. Obrigada, meu Deus, em qualquer lugar, como filhos teus, possamos pregar, ensinar o que é feliz o crente quando aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Perdoa-me e ajuda-me também a ter forças no lugar onde estou e por tudo aquilo, Senhor, que tu abençoas ricamente a cada um e àqueles que já falamos de ti, que possam lhe aceitar como teu Salvador. Obrigada, meu Deus, e perdoa as minhas faltas. Obrigado, Senhor, que tem sido o meu refúgio e a minha fortaleza. Obrigado, Deus, por mostras o teu amor para connosco. Eu te louvo, Jesus, porque tu vieste a este mundo para nos salvar, porque no teu sangue há poder, porque tu és soberano sobre todas as coisas e em ti podemos descansar e confiar, e porque tu nos dás alegria e esperança a cada dia. Amém, Senhor. Convidava os irmãos a poderem sentar e antes de ouvirmos a palavra de Deus desta manhã, ainda vamos cantar mais uma música. E eu gostava que pudéssemos só abrir no livro de Atos, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 e vamos ler a partir do versículo 24. Atos capítulo 17, a partir do verso 24. E aqui nós vamos encontrar Paulo em Atenas e ele vai fazer um discurso a mostrar a veracidade dos factos. E então em Atos 17, a partir do versículo 24, vamos encontrar o seguinte argumento que Paulo nos dá. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E vamos também ler agora do 25 ao 28. Tampouco é servido por mãos humanas como se necessitassem de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana
para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de facto, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. E é incrível como, em curtas expressões, curtas frases, Paulo nos diz que em Jesus, tudo. Fora de Jesus, nada faz sentido. E ele vai usar aqui o argumento do templo feito por mãos humanas. E é engraçado, porque quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, o sumo sacerdote só podia ir lá uma vez ao ano. Imaginem se nós, quando pecássemos, não pudéssemos ir até a Deus pedir perdão pelos nossos pecados, mas tínhamos de esperar um ano. E não podíamos ser nós, tinha de ser o sumo sacerdote. E nós confiávamos que este homem levava as cargas, os pecados de todo o povo. E nós acreditávamos, uma vez ao ano. Mas é interessante que este sumo sacerdote, ele levava sempre sangue. E quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, é o sangue dele mesmo que vai ser sacrificado. É o sangue, o corpo, a carne do Senhor Jesus Cristo que vai ser a propiciação perfeita para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Não uma vez ao ano, não por um sumo sacerdote, mas cada um de nós, todos aqueles que queremos que Jesus é o Filho de Deus. Então nós vamos estar a cantar uma música e esta música ajuda-nos a refletir nesta verdade, que só Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. E durante este tempo nós também vamos consagrar ao nosso Senhor Deus os dízimos e as ofertas, aqueles que nos visitam. Esta é uma responsabilidade primária dos membros desta igreja para que nós possamos sustentar a obra de Deus, para que nós possamos sustentar o templo, os trabalhos. Então, eu ia convidar o irmão Rogério e o irmão Lourenço que nos pudessem auxiliar enquanto nós cantamos este cântico. Jesus, tu és o meu Rei. Foi perdoado, Jesus foi condenado, eu fui aceite, Jesus morreu, com seu Espírito eu tenho nova vida, porque meu Senhor ressuscitou. Perdoado, Jesus foi condenado, eu fui aceite, Jesus morreu, com seu Espírito eu tenho nova vida, porque meu Senhor ressuscitou. Precioso amor e paz sem fim, porque meu Rei morreu por mim. Precioso amor veio ofertar, o meu prazer é te honrar, com meu viver. Louvar com meu viver.
bom dia, uma vez mais. Nós estávamos a entoar um hino que dizia: há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Se nós voltarmos a entoar este hino, se nós voltarmos a entoar estas palavras, como é que as vamos cantar? Podemos dizer, estamos firmes? Ou diremos, estamos firmes? Obrigado, Dejane, porque me acompanhou. É a única que está firme. Estamos firmes? Ou estamos firmes? Eu quero convidar a que possamos olhar para o texto de Hebreus capítulo 10 e perceber que esta firmeza que hoje nós cantamos, sim, há poder neste sangue para nos perdoar, faz de nós pessoas firmes, crentes na graça de Deus, faz de nós pessoas firmes, crentes no sacrifício do Senhor Jesus, crentes de que temos o perdão que não merecemos, mas que ainda assim o Senhor nos dá, e temos a certeza, não é de um perdão para hoje, é de uma vida eterna, de uma vida perdoada. Então, olhando para Hebreus capítulo 10, versículo 19, nós completamos a frase: firmes, firmes, sim, firmes e ousados. Leiamos o versículo 19 até ao versículo 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Palavra-chave aqui, ousadia. E esta ousadia que encontramos no versículo 19, os irmãos estão a ler, não é arrogância, não é prepotência, não é o complexo de superioridade que nos faz pensar que merecemos algo, mas estamos firmes e ousados na fé, versículo 19, para entrar pelo santuário, pelo sangue de Jesus. Quem desejar acompanhar esta semana a mensagem do texto de Hebreus capítulo 10, pode ler o livro de Levítico. Nos primeiros capítulos do livro de Levítico, até ao capítulo 16, nos fala sobre, se em Êxodo temos aquele o mobiliário do tabernáculo, em Levítico diz-nos o que deve ser oferecido como oferta pelo pecado. Que animal deve ser, que tipo de sacrifício deve ser feito, e nós encontramos lá uma separação, um véu. Um véu que separa, o véu que separa o pecador do puro. O véu que separa o homem falível do Deus infalível. E é este véu, versículo 19, que já não existe mais. Porquê? Porque quando o autor de Hebreus explica a validade, a importância, a necessidade do sacrifício de Jesus, e reparemos que estamos a ler a carta aos Hebreus. Eram crentes vindos de uma tradição, vindos de uma cultura judaica, e o autor fala aqui do Santo dos Santos. O André há pouco mencionava esta importância, esta separação, porque o lugar sagrado, o lugar que estava reservado aos sacerdotes era o lugar santo, mas o lugar ainda mais santo, cada vez mais santo, sempre puro, não estava acessível a qualquer um de nós, nem mesmo aos sacerdotes, senão apenas ao sumo sacerdote. E quando nós pensamos em lugares inacessíveis, mesmo aos crentes, nós pensamos que deve ser algo muito longe, muito afastado. Este véu que Jesus quebrou, este véu que já não separa mais as pessoas, que não nos separa mais de Deus, torna-nos acessíveis. Torna possível a nossa comunhão com Deus. Torna possível a nossa relação com Deus. Se nós olharmos com atenção para o texto, diz versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós podemos chegar até Deus crentes no sacrifício de Jesus. É bom nós podermos olhar para a Páscoa e não apenas dizer, foi lá naquele segundo domingo de Abril, foi há muito tempo. Não, nós olhamos para a Páscoa continuamente. Nós olhamos para a Páscoa, celebramos-la sempre, porque Jesus nos dá o acesso.
nos dá o acesso ao Pai. Líamos há pouco o texto de Mateus, quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou. Mas também vemos no Apocalipse, quando João vê os remidos diante de Deus, estão lá, pelo novo e vivo caminho que Jesus inaugurou. Então, nós cantamos este hino, há poder, com firmeza. Nós cantamos, fui perdoado, Jesus foi condenado, com firmeza, mas com ousadia. Firmeza em acreditar que Jesus morreu para nos perdoar. Firmeza para acreditar que o seu sacrifício é válido, foi eficaz e nós não necessitamos de repetir, nós não necessitamos de outros intercessores, senão apenas de Jesus, porque o seu perdão é eficaz. Nós hoje estamos limpos. Versículo 19. Fala-nos de ousadia. Precisamos de crer. Precisamos de nos submeter a este sacrifício. Precisamos de viver debaixo deste perdão. Não pela oferta de um homem, não pela oferta de alguém que nós possamos eleger como sério, mas pela oferta do próprio Jesus. Não mais pelo sangue dos animais, mas pela sua carne. Isto é, por aquele corpo que foi moído na cruz. O caminho abriu. Eu quero convidar que possamos dar uma saltada só a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículo 8. Um de nós pode ler, por favor. Isaías 35, versículo 8. O caminho da santidade. O caminho da santidade está reservado para os puros. E porquê? Porque é um caminho limpo, um caminho que é vivo. Porquê que é vivo? Porque nós adoramos ao Senhor Jesus, que foi morto, mas ressuscitou e permanece vivo. Jesus vive. E este é o caminho real. É um caminho vivo, é o caminho santo, porque Jesus ressuscitou e não voltou a morrer. A fé que nos une é ousadia, porque nós sabemos que adoramos a um Deus vivo, não a um Deus menor, não a um Deus morto, mas porque Jesus vive. Hebreus, capítulo 10, versículo 21 diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O grande sacerdote. A lei, os sacrifícios, a linhagem sacerdotal, tudo apontava para Jesus. Então a pergunta é, firmes? Sim, sem dúvida. Firmes e ousados. Ousados em acreditar que estamos perdoados. Ousados em acreditar que Jesus morreu por nós. Ousados porque nós não merecemos e ainda assim beneficiamos do perdão de Deus. Ousados porque nós cremos na divindade de Jesus. Nós acreditamos na eficácia do seu sacrifício. Então o primeiro desafio para nós nesta manhã, mantenha-se firme, mantenha-se, seja ousado em crer na divindade de Jesus. Que Ele morreu por nós e que Ele está vivo. Não há outro intercessor, não há outra pessoa capaz de nos perdoar. Porquê? Porque Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, Ele nos perdoa. Ele vive. Versículo 22, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Firmes, mas também, na verdade, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Chegar a Jesus não pode ser com falsidade, com meia-verdade. Algo que nós temos, e há pouco falávamos na lição da Escola Bíblica Dominical, no encerramento, o Cades falavam comigo sobre a questão do emprego. Pode ser a meio tempo ou a tempo integral. Versículo 22, o que é que nos diz aí? Fala de um sacrifício parcial, de uma oferta só de manhã, de uma oferta que é válida só para uma parte do dia. Não, pois não. Versículo 22. Cheguemos com o coração verdadeiro. Como? Em inteira certeza de fé. Precisamos de ser verdadeiros. Não podemos acreditar em Jesus só da parte da manhã, quando estamos ainda acordados, despertos. Depois, ao passar o dia, deixamos cair a nossa fé. Ou ao contrário, de manhã ainda estamos um pouco atordoados e nós não produzimos muito, então aí não acreditamos. Não, versículo 22, estamos a ler. Nós precisamos de ir em inteira certeza de fé. Precisamos de ser verdadeiros. Este versículo 22 reforça que temos de chegar até Deus com um coração verdadeiro, com fé
Versículo 22 fala da consciência limpa, pela confissão, com uma conduta irrepreensível. Então, ser verdadeiro, firme, sim, e verdadeiro, é acreditar no que se diz e dizer o que se acredita. Os irmãos percebem? Dizer o que se acredita e acreditar no que se diz. Há um ditado que nós aqui muitas vezes usamos. Bem prega, Frei Tomás. Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Irmãos, vamos olhar para o versículo 22. Quando nós olhamos para este texto bíblico, diz, cheguemos com verdadeiro coração. Ou seja, não pode haver falsidade. Em inteira certeza de fé. Não podemos estar a duvidar. De vez em quando acreditamos, outras vezes nem tanto. Os corações purificados da má consciência. Vamos com sinceridade, com verdade, e não vamos com interesses dúbios, assim com aquelas frases mal compreendidas ou que possam ter segundas interpretações. E o corpo lavado com água limpa. A nossa conduta de pureza deve ser um resultado da transformação operada, que nos leva ao batismo. Quando nós temos o tempo de batismos, o que é que nós dizemos? A pessoa morre para a velha natureza e quando sai da água, sai para voltar para a velha natureza? Não. Saímos para agradar ao nosso Salvador. Saímos para agradar ao Senhor da nossa vida. Então, estamos aqui a falar de uma vida limpa. Muitas pessoas viveram perto de Jesus. Muitas. Tocaram-no, ouviram-no, mas muitas não foram a Ele nestas condições do versículo 22. Foram com segundas intenções, foram com um pé atrás, foram para o provocar, foram por curiosidade, mas iam com algumas delas com o coração fechado. Não foram transformadas. Estas pessoas não foram transformadas. Houve quem procurasse o curandeiro ambulante, o fazedor de milagres. Está aqui, está ali, vamos lá, porque temos curiosidade em ver se ele vai curar esta ou aquela pessoa. Outros foram à procura de milagres que chamassem a atenção. Houve quem comparasse Jesus pedindo, dá-nos um milagre, dá-nos um sinal. Moisés deu-nos o pão e tu o que é que nos dás? O que é que tu fazes? E esta perspectiva de ir atrás do milagre. Disse que algumas pessoas foram atrás de Jesus para o provocar. Lembramos-nos de quando Jesus estava a ensinar, está no Evangelho de João, no capítulo 8. Jesus está a ensinar, eles colocam uma mulher apanhada em adultério e dizem, agora, dá-nos tua resposta. Esta mulher foi apanhada em flagrante, esteve no pecado e agora nós queremos apedrejá-la, porque é o que diz a lei. E tu, o que dizes? Nem sempre a aproximação com Jesus foi feita nos moldes que está no versículo 22. Aproximaram-se de Jesus para o provocar, para o apanhar em falso, para desacreditá-lo. E a pergunta é, firmes e sinceros? Limpos de má consciência? Estamos nós a aproximar-nos de Jesus com esta sinceridade. Quando nós lemos o relato da vida de Jesus nos Evangelhos, encontramos muito do que devemos ser e do que não devemos ser na aproximação de Jesus. O versículo 22 tem aqui um conjunto de palavras tão importantes. Em primeiro lugar, nós buscamos a pureza de Jesus. Nós procuramos a sua autoridade. Jesus, és o Senhor. E o Senhor é aquele que tem a voz de comando. É aquele que diz, sai daí. É aquele que diz, fica aí. É aquele que diz, agora é a altura de tu parares. Agora é a altura de tu ires. E nós fazemos. Procuramos encontrar em Jesus o caminho para a eternidade ou apenas um pretexto para contrariar o que é dito. Vamos a Jesus só para desagradar esta ou aquela pessoa, ou para agradar até esta ou aquela pessoa. Ser firme na fé é permitir que o Espírito Santo nos limpe dos maus pensamentos. Limpar das expressões exteriores pode ser mais fácil, mas aquelas que ninguém vê, aquelas que ninguém tem conhecimento, que só eu, chamamos os nossos maus pensamentos. Queremos ler como o versículo 22 o chama, diz assim, purificados da má consciência.
Nós precisamos de olhar para o Salvador, para a Páscoa e dizer: Jesus, purifica-me da má consciência. O meu coração tem de ser devoto exclusivamente a Jesus. O versículo 22 fala em inteira certeza de fé, sem duvidar, sem vacilar, um coração verdadeiro. Nós estamos quase na hora de voltar a retomar os mesmos cânticos. Está quase na hora de podermos voltar a entoar os mesmos cânticos. E pergunto, iríamos fazê-lo da mesma maneira ou faríamos diferente? Iríamos chamar Jesus de Senhor com sinceridade, com veracidade nos nossos corações? Versículo 23. Crentes esperançosos, diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, este versículo 23 é um estímulo, é um desafio. Sim, nós devemos reter a nossa confissão. E que confissão é esta? Sabem que a igreja primitiva, quando se reunia, primitiva isto é, dos primeiros séculos, do primeiro, segundo século, reunia-se para consolidar o dogma. Então começaram a reunir-se várias vezes e em algumas delas as decisões não foram consensuais, então alguns dos dogmas caíram. Alguns grupos defendiam certos dogmas, outros diziam que não valia a pena, mas olhamos para o versículo 23. A confissão da nossa esperança. A nossa confissão pode ser resumida em 2 ou 3 assuntos. Acreditamos em Deus. Deus único. Revelado no Pai, em Jesus e no Espírito Santo. Acreditamos que Jesus veio, nasceu de forma virginal, que Ele ensinou, que Ele curou, que Ele existiu, é verdade, mas que Ele ensinou, que Ele curou. Também acreditamos que Ele morreu em nosso lugar, que Ele se entregou por nós, que este sacrifício era necessário, que este sacrifício foi suficiente. Mas que o sacrifício não foi feito para agradar ao diabo, para pagar ao diabo o valor que ele merecia, mas foi para pagar ao próprio Deus. E ponto fundamental, Jesus ressuscitou. A Páscoa tem este significado. Jesus ressuscitou, mas Ele está vivo, Ele está nos céus. E agora? Ele virá a segunda vez. Esta é a confissão da nossa esperança. Se Jesus... Agora, se nós formos discutir a hora em que Jesus apareceu, se aqueles peixes que Jesus comeu, está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, que peixe foi? Irmãos, nós não vamos discutir isso. A nossa confissão, versículo 23, é esta. Jesus morreu, ressuscitou e Ele virá a segunda vez. E é esta, versículo 23, que nós devemos reter. Há muitas coisas que nós ouvimos e que perdemos e que nos passam ao lado. Não ficam. Mas versículo 23, retenhamos esta nossa confissão. A confissão sobre a divindade de Jesus, a sua vida limpa de pecado, a sua morte expiatória, a sua ressurreição física, a sua ascensão e a sua segunda vinda. Esta deve ser a nossa confissão, a qual nós abraçamos e da qual nós não nos afastamos, da qual nós não prescindimos. Então, nós somos ousados, somos firmes, mas somos também crentes. Somos esperançosos. Nós acreditamos que há muito mais para viver depois de que o nosso corpo morre, depois de que o nosso físico termina. Versículo 23, retenhamos. Retenhamos, e estamos a ler o versículo 23 com firmeza. Eu sei que alguns já não têm assim muita força na mão. Às vezes começa a faltar. Mas os irmãos conseguem fechar a mão com força, reter. É o que está aqui a ilustrar o versículo 23. Retenhamos com firmeza. E é aqui que nós não queremos abrir mão da nossa confissão. Podemos abrir mão do horário de culto. Podemos abrir mão da duração do culto. Podemos abrir mão de muita coisa. Mas, versículo 23, retemos firme a nossa confissão. A nossa confissão. Esta não pode mudar de segunda para terça, nem de quinta para sexta. Firmeza. Lendo o versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Firmes no amor e no cuidado. Este versículo 24 é um ensino muito especial da maneira como os crentes se comportam. Como é que é? Versículo 24? Como diz?
consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Há alguém de uma tradução que não diga consideremos uns aos outros. Tem assim uma linguagem ligeiramente diferente do consideremos uns aos outros. Para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Encorajarmos, certo? Irmãos, nós precisamos uns dos outros. O que o versículo 24 nos está a dizer é para nos incentivarmos, para nos estimularmos, para não vivermos sozinhos. Eu basto, eu sirvo, eu chego e eu tenho o meu tempo de culto em casa, eu tenho com a minha família e chego, eu estou sozinho, eu tenho a Bíblia e não preciso de vós. Eu não preciso de uma igreja. Versículo 24, os irmãos estão a ler? Nós precisamos uns dos outros para o estímulo. O estímulo a quê? Versículo 24. Ao amor e às boas obras. Eu tenho de esperar de cada um de vós que me estimulem, que me incentivem a ser amoroso, a ser bondoso, a ser generoso, não a ser mau, não a pensar mal, não a desejar mal, não a ser egoísta, não a ser invejoso, mas a ser amoroso. E para quem tinha um conceito religioso tradicional, as boas obras deviam acompanhar o percurso de vida. Então, haviam as esmolas. Então percebemos porque é que Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina: quando deres a tua oferta, não toques a sineta, a campainha, para que todos olhem para ti. Isto era dar nas vistas. Então, quando davam esmola, gostavam de ser vistos. Onde é que Jesus diz? Nas esquinas. Porque aí a gente via. Se fosse numa rua coberta, tapada, ninguém via. Mas na esquina, o da rua principal e o da rua secundária, todos viam. Então viam a dar umas ofertas. E todos diziam: aqui está um bom homem. Versículo 24 diz que nós devemos estimular-nos uns aos outros, não para darmos nas vistas, mas para cuidarmos verdadeiramente das outras pessoas. Havia mais. O exemplo da hospitalidade. O exemplo da hospitalidade diz o que nós somos. Se nós somos crentes que recebemos os outros da nossa casa, crentes em Jesus que cuidamos das outras pessoas, cuidado para não confundir a ideia de que estas obras nos salvam, como alguns pensaram. Salvos pela graça. E porque somos salvos, nós cuidamos dos outros. As boas obras servem de testemunho da vida para quem já tem a certeza da salvação, para quem tem esta firme convicção de que Jesus morreu para nos salvar. O amor. O amor move-nos porque foi por amor que Jesus veio ter connosco. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi por amor que Ele deixou a glória que tinha no céu para vir libertar cada um de nós do peso do pecado. Por amor. E quando não há amor entre nós, pouco mais resta. 1 Coríntios capítulo 13 diz: eu até posso dar todos os meus bens. Todos os meus bens. E se não tiver amor, nada me vale. Nada aproveita. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: se eu der a minha vida para ser queimado e não tiver amor, também não aproveita. Na igreja podem existir vários dons, mas sem amor, nada aproveita. Agora vejamos o estímulo. É necessário dizermos aos irmãos que devem amar, que devem dar bom testemunho, mas eu tenho de dar este bom testemunho. Não é só dizer: irmãos, amem, irmãos, sejam bons, irmãos, ajudem. Eu tenho de vos amar, eu tenho de vos ajudar. Nós temos de ter este sentimento de pertença, de que somos da mesma família e não podemos ficar uma semana sem falar uns com os outros. Não podemos esperar para o próximo domingo, que ainda vamos estar juntos, e depois no outro. Irmãos, durante a semana, eu quero lançar um desafio. Durante a semana, procura alguém. Não apenas na quarta-feira. Quarta-feira estão todos convidados para o culto de oração e estudo bíblico. Mas mais do que isto, nós procurarmos alguém, um irmão, e dizermos, termos uma palavra de acordo com o versículo 24. Estimular ao amor e às boas obras. É necessário dizer e ouvir sem qualquer ideia de superioridade. Então quer dizer que ele está a estimular-me ao amor? Quer dizer que ele ama mais do que eu estou a falhar? Não, não estou a falhar. Está a estimular, está a incentivar-me. Ama mais, cuida mais, continua, estás no bom caminho, estamos juntos, eu também quero estar contigo.
Todos necessitamos de um estímulo para um bom testemunho. E é aquilo que o autor de Hebreus está a dizer. Precisamos de ser práticos. Irmãos, se nós só estivermos juntos ao domingo, se nós só nos virmos ao domingo, só falarmos ao domingo, de pouco adiantará. Sabem o que podemos fazer? Trocar número de telemóveis, é verdade. Parecemos os miúdos da escola ou do acampamento, trocar números de telemóveis. Mas é para trocar, para enviar uma mensagem bíblica, enviar um versículo bíblico, enviar uma palavra. Eu estou a orar por ti, eu estou a orar por si. Estamos juntos nesta caminhada. Não desista, não desista. Esta semana, telefone, envie uma mensagem, visite algum dos irmãos. Esta semana, seja igreja. Não espere pelo domingo. Faça isto durante a semana. Para terminar, irmãos, versículo 25 é a firmeza na nossa congregação, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Alguns, pelos vistos, estavam a afastar-se. Não estavam sempre reunidos, não estavam com a sua igreja, com a comunhão. Estavam, às vezes, Isto é um reforço daquilo que acabei de dizer. Às vezes nem ao domingo estamos. Às vezes estamos com outras prioridades. E o texto fala aqui corretamente de nós sermos firmes, congregados. Alguns tinham o hábito de se afastar, mas este não é o nosso cartão de identificação. Esta não é a nossa prática. Nós queremos ser uma igreja que está perto, uma igreja que conhece, uma igreja que ama, uma igreja que não vive em Aveiro, não vive em Vila Real, não vive em Braga, mas uma igreja que vive em Viseu e que espera uns dos outros e que fala uns com os outros. Uma igreja de pessoas que até podem passar 3 ou 4 dias nesta ou naquela cidade, mas que estão juntos e que têm prazer em cultuar a Deus juntos. Sabe, irmãos, o versículo 25 nem sempre é uma realidade. Fiquei marcado pelo testemunho que um irmão nosso na França me enviou sobre a igreja na Argélia. Uma igreja que se esconde. Uma igreja que se esconde e que, quando partilha as suas reuniões de oração nas redes sociais, os rostos estão tapados. Não são facilmente identificáveis. Quem sabe, quem conhece, sabe que é este ou aquele, esta ou aquela. Mas quem não conhece, não faz a mais pequena ideia de quem são aquelas pessoas. Porque não lhes consegue ver o rosto por uma questão de segurança. Mas nós, versículo 25, não deixamos a comunhão. Quer isto dizer que devemos participar no nosso tempo de comunhão, no tempo de reunião comunitária, mas perceber se alguém nos falta, se alguém se está a afastar, e juntos trabalharmos para que esta pessoa mude o seu comportamento. Juntos, irmãos, somos mais fortes. Mas há aqui um outro fator muito importante, que é o estímulo, o incentivo à fé. Nunca baixar os braços. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, como termina o versículo 25, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então, irmãos, nós não podemos baixar os braços e dizer, faltou-nos, pronto, não veio hoje. Não podemos dizer, foi um domingo, pronto, calhou. Não, não. Irmãos, versículo 25. Nós precisamos de ser bíblicos. Nós precisamos de ser cada vez mais bíblicos. Nós precisamos de ser cada vez mais unidos. Precisamos de estar firmes na comunhão. Nós gostamos de ser enriquecidos com os cânticos. Gostamos de ouvir, gostamos de partilhar as nossas vozes. Uns cantam mais, outros cantam menos, uns tocam, outros não tocam. Mas, irmãos, recordem-se que há precisamente 3 anos, sentíamos falta disto. De nos vermos, certo? Há 3 anos o André e a Beatriz estavam a gravar os cultos e depois a partilhar na plataforma da nossa igreja. E era o que tínhamos. Não havia mais rosto. Não havia este som, não havia este abraço, não havia este beijo, não havia cada um de nós aqui reunidos. E agora, versículo 25. Nós queremos nos afastar, queremos continuar isolados em casa. Não temos mais esta limitação. Então, versículo 25, o estímulo é que venha e participe. Quarta-feira estamos cá, vamos terminar o estudo do livro de Neemias. Venha. Vamos começar a 1 de João. Venha. Vamos continuar a estar juntos, a orar uns pelos outros. Venha.
Na quarta-feira estávamos a orar com alegria, a agradecer pela vida da família do Josué de Dejane, porque o Paulo, seu filho, chegou. Quem não esteve, perdeu esta partilha. Hoje nós podemos recuperar e podemos dizer, onde é que está ele? Ele está lá em cima. Queremos ir à procura dele. Queremos conhecê-lo. Irmãos, isto é sinal de que somos igreja, de que estamos interessados, estamos preocupados uns com os outros. Então, firmes? Sim. Estamos firmes com o versículo 19, com a ousadia. Nós estamos firmes porque Jesus morreu por nós. Nós estamos firmes com sinceridade, com verdade. Versículo 22, coração verdadeiro, a inteira certeza de fé, purificados da má consciência. Versículo 23, firmes a reter a nossa fé, a nossa confissão. Firmes no estímulo uns aos outros. Firmes na comunhão, na comunhão. Firmes na comunhão. Temos muito para percorrer, é certo. E quando nós estamos juntos, não se torna mais fácil. Torna-se melhor. Torna-se muito melhor. E somos uma família. O apóstolo Paulo vai usar a ilustração do corpo. Precisamos uns dos outros. Para terminar, irmãos, eu vou pedir que no final do culto nos cumprimentemos. Que nos cumprimentemos. Que não fujamos, mas que tenhamos a alegria de nos cumprimentar uns aos outros. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nesta manhã, somos gratos por podermos estar reunidos, ter as portas abertas, poder voltar a sentir a alegria da comunhão uns com os outros. E pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos ensine a ser igreja, a sermos interessados, preocupados com os nossos irmãos, promovendo este amor e estas boas obras, para que nós nos possamos alegrar uns com os outros, possamos sentir e partilhar o perdão que recebemos em Ti. Dá-nos uma semana de paz na Tua presença, Senhor. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, continuação de um bom dia. Vamos escutar o poslúdio e enquanto nós estivermos em oração individual e silenciosa, vamos agradecer a Deus por esta ousadia.